Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, em nome de Jesus, amém? Pessoal, eu quero me apresentar para vocês, tá? Eu sou a Marilisa, eu vou estar aqui sempre contando algo de Deus para vocês. Eu vou estar aqui sempre ministrando o que Deus ele ministrar no meu coração, estarei ministrando para vocês também, amém? Deus ele tem colocado no meu coração para que eu comece a fazer vídeo, para que eu comece a me apresentar para vocês e falar um pouco mais do amor de Deus. Amém? Mas hoje eu quero começar a falar de um testemunho. Quero contar para vocês um testemunho do meu filho Pietro, tá? Eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 11 anos e eu tenho um filho que vai fazer 2 anos agora, dia 16 de março. Eu vou começar falando da minha gravidez, tá? Quando eu fiquei grávida, eu fiz um morfológico com 4 meses. E então, o médico falou para mim que o meu filho tinha uma má formação no cerebelo. E essa má formação ia trazer problemas para ele. Ele ia ser uma criança ia ser uma criança que ia nascer com alguns problemas. Por exemplo, ela não ia falar, ela não ia andar, ela talvez não ia enxergar e muitas outras coisas, né? O médico me explicou mais ou menos como seria. E eu saí de lá arrasada. Saí de lá, assim, arrasadíssima, chorando, sabe? Sofri muito. E aí comecei a perguntar para Deus, né? Senhor, por quê? Por que eu vou ter um filho assim com problema? Senhor, mas eu nem sei criar um filho assim com problema, né? Porque na hora a gente pensa assim, né? A gente fica toda desesperada, já pensa como vai ser, né? Como será, né? E então, a minha gravidez foi passando e todos os ultrassons que eu fiz mostrou que meu filho tinha uma má formação no cerebelo e que ele ia nascer com problema. Isso é certo. E um dia eu fui na igreja, né? Voltei para Jesus na minha gravidez. Foi onde eu me aproximei de Deus, né? E aí um dia eu fui na igreja e falei para Deus, Senhor, fala comigo. Entreguei a vida do meu filho nas mãos de Deus. Falei, Senhor, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. E eu quero voltar para ti. E eu falei para Deus que eu queria voltar para ele. Porque nós somos assim, né? A gente não vai pelo amor, mas a gente vai pela dor. E no caso, eu voltei pela dor, né? Eu fiquei 11 anos afastada da presença de Deus. 11 anos fazendo coisas que não agradava a Deus, né? E então, eu sabendo dos probleminha do meu filho, né? Até que um dia a cardiologista fez um eco na minha barriga, né? Pra ver o coraçãozinho do bebê. E aí, mais um problema. Meu filho tinha uma má formação no coraçãozinho. Meu filho ia nascer com um problema no coração. Só que era um problema muito grave. Eu não podia nem ganhar meu filho em Santos, eu tinha que ganhar ele em São Paulo. Porque se eu ganhasse ele aqui, ele podia ter uma parada cardíaca, podia não aguentar. E aqui não tem equipamentos para fazer uma cirurgia num bebê, principalmente recém-nascido, né? E aí me transferiram lá para São Paulo. Quando eu cheguei no hospital de São Paulo, os médicos não me aceitaram, mandaram eu voltar. E aí eu voltei. A médica que estava me acompanhando, o pré-natal, ficou desesperada. Não, mãe, mas você não pode ganhar esse bebê aqui. Esse bebê precisa de cuidados quando nascer, você tem que voltar para lá. Eu falei, eles não me aceitaram. Porque como eu não tinha feito pré-natal lá, então eles não me aceitaram, não aceitaram que eu ganhasse lá o bebê, né? E foi aquele reboliço, aquela agonia toda. E aí eu fui para a igreja. No mesmo dia que eu voltei de São Paulo, né? Eu fui na igreja. E aí Deus começou a falar que ele ia fazer um milagre na minha gravidez, que ele ia fazer um milagre no meu parto, né? E que Deus e que era para mim confiar nele.
porque aquilo não era para morte. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus. E aí eu comecei a confiar em Deus. E comecei a entender que Deus, ele queria confiança, queria a minha confiança, queria que eu confiasse nele, né? E aí foi passando a minha gravidez. Foi passando, e os médicos dizendo que meu filho tinha isso, meu filho tinha aquilo, que meu filho ia nascer e poderia ter uma parada cardíaca. E eles, sem medo, sem dúvida, falavam isso pra mim. Mas eu confiei em Deus. Porque Deus, ele falou. E quando Deus fala, ele cumpre. Isso é fato. E aí, enquanto os médicos falavam que não, Deus falava que sim. E aí eu fui ganhar meu filho. Aí eu fui no estivador de Santos. Cheguei lá, ninguém queria fazer meu parto. Quando viram lá o problema dele, né, que eu mostrei todos os ultrassons, mostrei tudo, ninguém queria fazer meu parto. Tava todo mundo com medo de fazer meu parto. E eles falaram que aqui em Santos não tinha suporte, né? Eles não tinham equipamento, porque meu filho tinha que nascer e já fazer uma cirurgia no coração. E aí eu fiquei lá. Não tinha o que eles fazer, eles me seguraram lá. Aí fizeram uma reunião comigo, né? Vieram todos os médicos e fez uma reunião comigo. E falou assim, mãe, a gente tem que deixar a senhora ciente, né? Que o seu filho vai nascer e ele pode ter uma parada cardíaca. Ele pode não aguentar. Seu filho tem 2 problemas. Uma má formação no coração e uma má formação no cerebelo, na cabecinha. E ele vai nascer muito fraquinho, então a gente tem que deixar a senhora ciente de tudo isso. E eu fiquei desesperada. Meu Deus, tá chegando a hora, Senhor. E confiando em Deus. Aquela agonia, mas também lembrando da palavra de Deus. Então, ficava aquilo, né? E aí, no dia seguinte, eu ganhei meu filho. E aí, no dia seguinte, foi a minha cesárea. Eles não queriam fazer normal. Eles fizeram a cesariana. E quando eu fui fazer a cesariana, adivinha? Deus cumpriu a palavra dele. Meu filho nasceu perfeito. Meu filho não nasceu nada que os médicos falaram, que meu filho ia morrer, que meu filho isso, que meu filho aquilo. Não. Para honra e glória do Senhor Jesus. Meu filho tem 2 anos e até hoje ele não precisou operar o coração. Ele precisa operar o coração. Mas não é nada do que os médicos falaram, então dá para segurar mais um pouco. Os médicos estão segurando até onde der, né? E aí, quando eu cheguei lá para ver o meu filho, eu vi que meu filho estava bem. Meu filho ficou internado por uns dias para fazer os exames, né? Para poder ver, né? Se ia ficar tudo bem com ele, né? E ficou, glória a Deus. E então, eu fui para casa com meu filho. E aí, quando eu fui passar na médica, né? Que me acompanhou na gravidez. E aí, quando eu passei na médica, ela chorou. Ela começou a chorar. Foi lindo porque foi a glória de Deus mesmo, sabe? O poder de Deus. E ela falou pra mim, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, que fé que você teve. Foi a sua fé que hoje seu filho é assim, perfeito. E glória a Deus por isso. Porque quando ela me acompanhou na gravidez, e eu sempre falava pra ela, não, meu filho vai nascer bem. Ó, Deus falou que ele vai fazer um milagre, ele vai fazer um milagre. Mas a medicina dizia que não. Os médicos diziam que não. Os exames diziam que não, né? Mas Deus disse que sim. E hoje meu filho tá aí, ó. Vai fazer 2 anos. Ainda não operou o coração. É muito inteligente, é muito esperto. Pode ser que ele tenha uns probleminha, porque ainda não foi fechado o diagnóstico, ainda não sei o que ele tem na verdade, né? Mas ele anda, ele corre, ele brinca, ele entende tudo que a gente fala, ele só tem uma dificuldadezinha de falar, mas eu creio que ele vai falar e ele vai contar o testemunho dele para honra e glória do Senhor Jesus. Então, hoje eu tô aqui para contar o testemunho do meu filho, né? Para que a fé de vocês também aumente, para que vocês confiem em Deus. Porque não é fácil, não é fácil. Às vezes confiar não é fácil, sabe? Quando o cenário falava para mim que não, que era de morte, que era de tristeza, que não ia acontecer,
né? Deus, ele disse para mim que ia acontecer. E Deus, ele só quer que a gente confie nele. Deus, ele só quer que a gente se aproxime dele. E foi isso que Deus fez comigo. Ele permitiu que eu passasse por todo esse processo, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui contando esse testemunho para vocês, né? E na minha gravidez também, Deus, ele usou pessoas para falar para mim que não ia faltar nada para mim nem para o meu filho, né? E Deus, ele falava muitas vezes, sempre assim, né? Sempre Deus usava profetas dentro da igreja para falar comigo sobre isso. E Deus, ele falava, não vai faltar nada para você, não se preocupa. Porque a minha preocupação era essa, eu não ia poder trabalhar. Como que eu vou trabalhar com uma criança com problema? Como que eu vou trabalhar com meu filhinho assim, né? E Deus falava para mim, não se preocupa, eu estou contigo, não vai faltar nada para você. E até hoje não falta nada para mim. Para honra e glória do Senhor Jesus, é Ele que tem me sustentado todos os dias. É Ele que tem me guardado, é Ele que tem me dado força, né? Meu filho faz fisioterapia, fono, TO. Meu filho passa lá no Hospital de São Paulo da Santa Casa por conta do coraçãozinho. Meu filho faz muito tratamento. E Deus, ele tem me ajudado, me dado força, né? Então, é isso. Hoje eu queria contar para vocês um pouco do testemunho do meu filho, tá? Espero que Deus, ele tenha falado com vocês. E se vocês estiverem passando por algum problema, igual eu passei na gravidez, eu quero dizer para vocês que Deus é com vocês, tá? Deus é com cada um de vocês. Deus, ele não abandona os dele, tá? Se apegue em Deus. Se você estiver afastado de Deus, se você estiver afastado da presença de Deus, se aproxima dele, porque ele tem o melhor. Deus, ele tem o melhor para todos nós. Amém? Obrigado pela atenção de cada um. Espero que Deus, ele tenha ministrado no coração de cada um de vocês, tá? E é isso. Tchau, pessoal.